Muita felicidade para todos, meus irmãos, muita paz mesmo para todos vocês que me assistem, que me escutam, que você venha absorver essa palavra. Amém? Escute bem. No Novo Testamento, Jesus, ele usa o suco da uva ou vinho para a Santa Ceia. Ele disse assim, ó: esse é o meu corpo com pão. Esse é o meu sangue com o vinho ou suco da uva, que é dado em favor de vós. Fazer isso até que eu volte. Então a Santa Ceia nós podemos usar, porque Jesus, ele realizou a Santa Ceia e diz: fazer isso até que eu volte. Então nós temos que continuar realizando Santa Ceia. Não quer dizer que é todo mês, né? Todos os meses, como as igrejas fazem por aí. A Santa Ceia, se você for estudar a Bíblia, era realizado de 6 meses ou de ano em ano, né? Então, a Santa Ceia é realizado dentro da igreja até hoje, como o batismo, como também a unção com óleo. Só que a unção, irmão, na Bíblia, com óleo, era para ungir os utensílios da casa de Deus e ungir as enfermidades que era lepra ou alguma ferida. O azeite não era usado numa dor de cabeça, numa dor na coluna, dor no pescoço, dor e tal. Não, era na lepra. Por quê? Porque o azeite, ele já é benéfico, naturalmente. O azeite, ele já é saudável, naturalmente. Né? Para o coração, não é errado você usar o azeite, usar o suco da uva, não. Desde que você saiba o que você está fazendo, né? Por exemplo, o azeite era ungida às lepras. Quando era ungido os profetas ou os apóstolos ungiam a lepra, aquela casca das feridas era amolecida e desgrudava da pele humana. E aí começava a cicatrizar, né? Hoje em dia as pessoas ungem casa, carro, empresa, cachorro, gato, elefante, periquito e animais de tudo, né? E isso não é bíblico. Era ungido enfermidade como lepra, que hoje é o câncer. Tudo bem. O suco da uva é saudável, muito saudável, mas eu não posso dizer que é o sangue de Cristo, que é o sangue de Cristo. Eu posso até dizer assim, representa, mas dizer que eu não posso. Outra coisa, cuidado para você não estar invalidando a morte de Jesus. Por exemplo, lá no Velho Testamento, quando o homem pecava, Deus ele mandava ele pegar um animal, ou seja, um cordeiro, né, filho de uma ovelha, né, branco, de 1 ano. Por que de 1 ano? Porque nunca tinha cruzado com ovelha nenhuma. E por que branco? Porque o branco representa pureza, santidade. A cor branca representa pureza, tá bom? E aí, eles matavam, quando o homem pecava, derramava aquele sangue e ungia alguma coisa, o utensílio da casa de Deus, do templo, ou como Moisés fez nas ombreiras da casa, né? E a carne era queimada e o cheiro da gordura, você que já fez churrasco, sabe? O cheiro que tem a fumaça de uma gordura, né? De um churrasco. Então, é sério, aquela gordura com aquela carne era queimada e a fumaça subia até Deus. Ali representava a oferta do homem para pedir perdão. Para pedir perdão. Você pode observar que a carne era queimada, aquela gordura, o cheiro da gordura ia até o céu e Deus se agradava. E o sangue era ungido alguma coisa de valor, né? E aí vinha o perdão de Deus para os homens. Quando o povo de Deus estava no Egito, que Faraó endureceu o coração, aliás, o próprio Deus quis mostrar a sua glória através da dureza do coração de Faraó, e Deus enviou as pragas. Quando Deus enviou as pragas para matar os primogênitos, Deus disse para Moisés: Moisés, pega um cordeiro, pega um animal, o cordeiro mata, pega o sangue do cordeiro
e unge as ombreiras da porta. Quando o anjo da morte vir, aonde tiver a unção do cordeiro, com o sangue do cordeiro, o anjo não vai poder matar ninguém. O anjo não vai destruir ninguém que esteja a unção do cordeiro, do sangue do cordeiro. Amém. Vamos entender a palavra. Hoje, irmão, Jesus veio e derramou o seu sangue, né, que representava lá nas ombreiras da casa dos egípcios, dos hebreus, melhor dizendo, e a carne não era queimada e aquele aroma subia até a Deus, daquela fumaça. Hoje a gente tem a carne que foi sacrificada de Cristo, junto com o sangue de Cristo no Novo Testamento. A Bíblia diz que quando o soldado furou o lado de Jesus com a lança, saiu sangue com água, porque o sangue representava o sacrifício, e aquela água que saiu junto com o sangue do lado de Jesus representava a pureza, representava nós sendo lavados pelo sangue, pela água chamada a água da vida, que é Jesus. Quando João Batista estava batizando lá no Jordão, que Jesus ia chegando, João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí. João Batista olhou para Jesus e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Irmão, aquele sangue do Velho Testamento, com qualquer unção de sangue, seja o que for, foi substituído pelo sangue do Cordeiro ressurreto que tira o pecado do mundo. O que nós temos que fazer hoje? É ungir a ombreira da minha casa com azeite ou com sangue do Cordeiro? Tudo bem, se você quiser fazer isso, nada contra. Só que a verdadeira unção hoje não está nas ombreiras da minha casa ungindo com azeite ou com suco da uva. Hoje a unção está sobre mim, sobre a minha obediência, sobre eu validar a morte de Cristo lá na cruz. A Bíblia diz que se eu ou nós morremos com Cristo, ressuscitaremos junto com Cristo. Não é o suco da uva que vai fazer você morrer e ressuscitar com Cristo. O que vai fazer você morrer e ressuscitar com Cristo é você morrer às suas vontades, matar as suas vontades, matar a prostituição, o adultério, o roubo, o furto, o egoísmo, a avareza, a prepotência, a ganância, o materialismo, a idolatria, viu, irmão? Você que adora todo tipo de coisa. Então isso é morrer junto com Cristo, é abandonar tudo isso que eu citei. E ressuscitar com Cristo é eu trazer para a minha vida a vontade de Cristo na minha vida, porque a minha vontade eu já matei. A minha vontade eu já sacrifiquei junto com quem? Com Cristo. A minha vontade eu já sacrifiquei junto com Jesus Cristo, irmãos. Escute bem. Não adianta você pegar, repito, não tenho nada contra, quer fazer, pode fazer, mas não vai mudar nada. Aliás, quando você pega o suco da uva e unge as ombreiras da sua casa, o azeite e tudo bem, ainda nós podemos usar o azeite e o suco da uva, mas de forma correta. Uma enfermidade, um câncer, uma lepra, não é qualquer coisa, qualquer lugar que devemos ungir com azeite, porque aí nós vamos estar invalidando a unção verdadeira de Cristo que tem sobre o azeite. Também o suco da uva, quando eu unjo alguma coisa com o suco da uva para pedir proteção, é como se eu estivesse invalidando a morte de Cristo. Ou eu posso estar dizendo que o sacrifício de Cristo na cruz não é o suficiente para me perdoar e para me proteger, irmão. Repito, o suco da uva é saudável, é bom para o coração. Eu estou falando do suco da uva 100%, tá? Tem uns que tem mistura que é pedir para morrer mais cedo. O suco integral da uva é saudável.
mas não substitui a morte de Cristo lá na cruz. Não substitui a ressurreição de Cristo lá na cruz, porque o sangue de Cristo lá na cruz é insubstituível. Porque foi o sangue do Cordeiro ressurreto, um homem sem pecado, se fez pecador, se fez doente, se fez cheio de chagas, para você ser curado, para você ser salvo, para você ser perdoado. Então o azeite e o suco da uva têm suas utilidades, seus benefícios, mas não pode substituir a morte de Cristo. Por exemplo, se você unge a sua casa com o suco da uva, mas você não larga as práticas pecaminosas, você não luta, Deus, eu sou um pecador, eu tenho um pecado, eu sou viciado em drogas, eu sou viciado nisso, naquilo, eu sou um prostituto, um adúltero, eu sou um ladrão, um egoísta, de repente você é tudo isso, um prepotente, mas eu quero mudar, Senhor. Eu quero ser liberto pelo teu sacrifício lá na cruz, pela tua ressurreição lá na cruz. Pronto, você vai estar protegido, irmão, com o verdadeiro sangue do Cordeiro, porque você está sendo sincero, você está sendo sincera, você está sendo totalmente verdadeiro diante de Deus. Agora, se você unge a sua casa com azeite, com o suco da uva, mas você não quer uma mudança de vida, isso não vai apresentar nada, porque o segredo não está na unção, irmãos. O segredo está em eu validar a morte de Cristo lá na cruz e a ressurreição de Cristo entre os mortos. E como é que eu faço validar a morte de Cristo? Como é que eu faço fazer valer a morte de Cristo na minha vida? É quando eu terminei de falar para você, quando você está fazendo tudo errado, mas você quer uma mudança de vida. Você está lutando para mudar suas atitudes, para se libertar do egoísmo, da avareza, da prepotência. Porque, irmãos, não adianta você estar ungindo tudo na sua vida, mas a verdadeira unção, que é o arrependimento, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o povo que se chama pelo meu nome dobrar seus joelhos, orar a mim, confessar os seus pecados, abandonar seus caminhos tortuosos, lá do céu eu ouvirei, perdoarei seus pecados e curarei ou sararei a sua terra. Então, primeiro tem arrependimento de pecado, viu? Você pode dar banho na sua casa com suco de uva do jeito que for, com azeite do jeito que for. Mas se você não confessar seus pecados, abandonar seus pecados, seus caminhos tortuosos, para que primeiro nós confessamos nossos pecados, abandonamos nossos pecados, em segundo lugar, Deus perdoa nossos pecados, se nós formos sinceros. Em terceiro lugar, Deus cura e sara a nossa terra. Então o segredo está no arrependimento. O segredo não está na unção com suco de uva ou com azeite. Quantas pessoas não já foram ungidas, né? Com suco de uva, com azeite, e não larga o pecado e o diabo suga a vida dela. Porque o que vale, irmão, não é uma unção. Repito, se você quiser fazer, pode fazer, não tem problema. Mas cuidado para você não estar invalidando a morte de Cristo. Cuidado para você não estar quebrando o princípio e dizendo assim, não, a morte de Jesus não foi suficiente. Então, para ser suficiente, eu vou ungir aqui com azeite e com o suco da uva, porque a morte de Cristo não foi suficiente. Repito, o suco da uva ou o vinho é usado na Santa Ceia de mês em mês. Muitas igrejas fazem de mês em mês, outras de 6 em 6 meses. A Bíblia nos ensina que era de 6 em 6 meses ou de ano em ano. Podemos usar. Mas não podemos dizer assim, isso aqui vai salvar nós se nós não tiver um conserto, irmão. Ou o azeite, ungir o azeite, tudo que você vê, você unge. Não está certo. Se você estudar a Bíblia, você vai ver que o azeite era ungido apenas em lepra e câncer. Lepra naquele tempo. Hoje, a lepra é o câncer. Né? Então, não adianta eu chegar aqui e dizer assim, ó, compre suco de uva, azeite e unge tudo na sua vida. Se a verdadeira casa que você tem que ungir é o seu coração. O que é coração na Bíblia? Pensamento, desejo e sentimento.
Se você unge a sua casa, mas o seu pensamento, seus desejos, sentimentos, está cheio de coisas ruins, maquinando tudo que é ruim, né? Injustiçando, idolatrando, se prostituindo, adulterando, roubando, egoísta, prepotente, soberbo, ganancioso, o que adianta você ungir tudo na sua casa? Irmão, obedeça. Porque a unção você recebeu lá na morte e na cruz. Você não era nascido ainda. Mas Jesus, ele derramou sangue lá na cruz. Para você ser ungido. Ungida. Protegida. Pelo sangue de Cristo lá na cruz de Calvário. E o azeite representa o Espírito Santo. Jesus diz: eu irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador. O Espírito Santo é o Consolador. E o azeite representa o Espírito Santo. Então, nós temos aí em liberdade o Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade, há motivo de ser feliz. Amém? Então, presta atenção. Tem muitas pessoas aí orientando e não está sabendo, não está entendendo que ela está invalidando, ele está invalidando a morte de Cristo, gente. Eles estão querendo substituir o sacrifício de Cristo, gente. Pelo amor de Deus, abre os seus olhos. Amém. Você pegar um suco de uva e comprar, levar para sua casa e dizer assim: ó, eu abençoo esse suco de uva. Esse suco de uva representa o sangue de Cristo. Amém. Não tem problema. Qual é o problema? Não tem problema. O problema é eu querer substituir, né, o sangue de Jesus lá na cruz com o suco da uva. E no momento que eu digo que eu vou ungir tudo na minha casa com o suco da uva, eu estou dizendo o quê? A morte de Cristo não foi suficiente para me salvar, para repreender, para destruir, para aniquilar o anjo da morte. Você está dizendo isso? Essa unção, irmão, não tem que estar na sua casa. Ela tem que estar em você. Porque quando você tem uma unção do Espírito Santo, a sua casa está abençoada pela autoridade que Deus te deu. E nessa noite, nessa madrugada, nessa manhã, nessa tarde, eu profetizo a unção de Cristo, do sangue de Cristo, a unção de Cristo que muitos querem substituir pelo suco da uva, a unção do Espírito Santo que muitos querem substituir apenas com azeite, apesar do suco de uva e o azeite representar o sangue de Cristo e o Espírito Santo. Mas não pode substituir o sacrifício de Cristo, gente. Irmãos, no momento que eu faço esse tipo de unção, o que eu estou dizendo? O sangue de Cristo não foi suficiente. Eu vou ungir aqui. Eu vou ungir a minha casa com o suco da uva, porque assim eu vou estar protegido. Negativo, Satanás está te enganando, gente. Não vai pensar que é só o católico que quebra o princípio de idolatria, não. Beba o suco de uva, abençoe. O suco de uva, gostoso, saudável, amém. O azeite, eu tomo uma colher de azeite de manhã e outra de noite ou de tarde, que é saudável, e eu apresento a Deus, é bom. Mas não posso ungir e dizer assim: eu estou protegido a minha casa com esse azeite, com suco de uva, porque não é verdade, gente, não tem princípios bíblicos. João Batista diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado do mundo é tirado quando nós reconhecemos a morte de Cristo em nossas vidas. E como é que nós reconhecemos a morte de Cristo em nossas vidas? Quando nós fazemos valer a morte de Cristo. E como é que eu faço valer? Largando as coisas pecaminosas, lutando para abandonar as coisas pecaminosas. Pecado. E o que é pecado? Tudo que é o contrário de Cristo. Tudo que é o contrário de Deus é pecado. Amém? Não estou dizendo para você não fazer uso do azeite e do suco de uva. Eu faço aqui. Abençoo e bebo. Mas eu não posso dizer assim: vou ungir aqui tudo porque vou estar protegido. Cuidado para você não ter surpresa. Irmão,
Você quer saber se uma coisa está certa ou errada? Olha na Bíblia. Vê se Jesus fez. Vê se os apóstolos fizeram. Ah, eu vou lavar o pé do povo. Não, quando Jesus disse fazer isso uns aos outros, Jesus estava mostrando humildade, porque naquele tempo toda impureza era mais colocada no pé, andava muito a pé, passava por muitos lugares imundos, sujos. Então Jesus lavou os pés do discípulo para mostrar humildade. Quando Jesus disse, lavai os pés uns dos outros, fazer isso um com os outros, é mostrar humildade, simplicidade, como Jesus mostrou. Não é apenas lavamento de pé. Não é isso, gente. Interpreta a Bíblia de maneira correta, de maneira reta. Agora se arrependa, diga assim: Senhor, eu quero fazer validar a tua morte na minha vida. Coloca a tua unção do teu sangue, da tua ressurreição no meu coração. Aí eu quero ver, irmão. Seja sincero diante de Deus. Aí eu quero ver qual é o espírito de morte que vai entrar na sua vida. Essa é a verdade. Tem gente aí substituindo a morte de Cristo, o sangue de Cristo, com o suco da uva, e tem gente substituindo o Espírito Santo com o azeite que está sobre nós, o Espírito Santo. Faça uso, mas cuidado para você não fazer uso errado, aniquilando, desprezando, invalidando, anulando a morte de Cristo lá na cruz. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém e assim seja.